Olá, gente, boa noite. Nesse calor que está aqui em Montes Claros, sejam muito bem-vindos. Nós vamos hoje falar sobre sofrimento e o ego. Eu gosto muito de falar sobre o ego. Gosto muito de falar sobre o ego porque eu entendo não somente como psicólogo, eu entendo como pastor, que tudo que nos afasta de quem realmente nós somos vem e provém do ego. Quero cumprimentar aqui quem chegou: Mi Nunes, bem-vinda. Daiane Kellen, Vitória, Camila Maria Fernanda, Vanessa, sejam bem-vindos. Amanda, bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre o ego e o sofrimento. Gente, sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui, pode ter várias formas de entender, só que eu quero que vocês entendam de uma forma correta, de um entendimento específico. Se a gente entende sofrimento, já vou começar a dar aula. Eu falo da aula, não, vou começar a live. Já vou começar o conteúdo. Pessoal, eu quero que você clique aqui nesse asa delta, nesse aviãozinho aqui, e mande para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, para que essa live alcance muitas pessoas. Então comece aqui agora a clicar nesse aviãozinho e chamar mais pessoas. Eu espero. Pode mandar, pode enviar, que eu estou esperando. Que eu já vou começar. Deixa eu deixar aqui o tema da live de hoje. Vou fixar aqui. O sofrimento e o ego. Foi. Podemos. Vamos lá. Quando a gente fala sobre esse entendimento que pode gerar diversas compreensões, eu quero falar exatamente de uma específica. Se eu falar para vocês sobre o sofrimento nas nossas vidas, algo que é inerente, algo que todo mundo tem, sofrimento todo mundo passa. Jordan Peterson, que é um psicólogo que eu gosto muito, ele vai dizer que a vida é sofrimento. Ele fala em inglês: a vida é sofrer. E o que a gente entende por sofrimento? É óbvio que pessoas sofrem mais do que outras. É óbvio que tem situações e cenários, como um cenário de guerra, que as pessoas sofrem mais do que outras pessoas. Mas eu quero falar de um sofrimento específico, de um sofrimento que nos causa despersonalização e que nos tira de quem realmente a gente é. Eu quero falar de um sofrimento que provém do ego. Como é que é isso, André? É óbvio que se eu estiver em um ambiente de guerra, de sofrimento, um ambiente de dor, um ambiente de luto, um ambiente onde eu vejo que não existem possibilidades de sorrir, de ser feliz, eu estou sofrendo. E esse sofrimento faz parte da minha vida. Mas quando eu sofro, e esse sofrimento na minha vida não é por conta de um cenário específico, não é por conta de algo que está acontecendo ao meu redor. Eu não estou na guerra, mas eu estou vivendo como se fosse, estou sofrendo como se fosse. Eu quero falar desse tipo de sofrimento. Um sofrimento que é criado por mim para que o meu sofrer mostre a minha força e quem eu sou. Como é que é isso, André? Eu vou explicar. Todo sofrimento na vida tem grau. Todo sofrimento na vida passa por etapas dentro de construção e de saber lidar, né? A gente chama de sentido dentro de mim. Se eu sofro por algo mínimo e faço isso aqui para o sofrimento, eu preciso entender que eu estou sofrendo de uma maneira errada. Eu estou sofrendo por algo, mas de uma maneira distorcida. Como é que é isso? Anote aí para mim. Quem sofre demais é vaidoso. Sofrimento em demasia é vaidade. Vou até escrever aqui.
Sofrimento em demasia é vaidade. Como é que o sofrimento em demasia é vaidade, André? Todas as vezes que a gente sofre e esse sofrimento produz em nós algum tipo, a partir do ego, todas as vezes que a gente sofre e esse sofrimento produz em nós algum tipo de prazer por estar sofrendo, nós estamos sendo vaidosos. E é isso aqui que a gente tem que cuidar. E é desse sofrimento que eu estou falando hoje. Deixa eu colocar aqui certinho. Não deu. Vai ter que ficar assim. Quando eu tenho que cuidar para ver se o meu sofrimento não está sendo revelado uma vaidade do meu ego. Você já parou para pensar que quem sofre para mostrar que muitas vezes é forte, muitas vezes aguenta muitas coisas? Quem sofre muito revela que no seu sofrimento é alguém que é digno, é alguém que precisa. Quero contar para vocês sobre uma revelação que eu tive. Eu falo revelação porque foi algo que foi de Deus para a minha vida. Quando eu tinha por volta dos meus 6, 7, 8 anos, a minha família ia muito ao clube, um clube aqui de Montes Claros, que eu acho que nem existe mais. E eu ia muito a esse clube. Depois eu hoje nem vou tanto em clube, não sei se é por conta disso, mas enfim. E todas as vezes que a gente ia para esse clube, a gente ia de manhã para o clube e almoçava, né? Passava o almoço, aí depois a gente ia aproveitar. Depois do almoço, era algo que era comum, e eu não sei se vocês já passaram por isso. Depois do almoço, tinha um tempo, tipo meia hora, tinha um tempo específico para descanso, para não passar mal, para depois ir para a água. Na sua família tem algum tipo de crença assim? Algumas coisas que todo mundo fala, que todo mundo faz, mas ninguém sabe exatamente por que faz? Enfim, a gente tinha que almoçar e descansar para não passar mal dentro da água. Aí por que eu estou dizendo que isso me veio, né? Veio como uma revelação. Eu estava um dia na minha casa e lidando, né, com algumas questões, me terapeutizando, fazendo algumas indagações e perguntas, me questionando sobre algumas crenças limitantes na minha vida. E o que eu percebi? Eu percebi que uma crença limitante minha, pelo sofrimento, preste atenção, uma crença limitante, lembra do ego, né? Eu falo muito sobre o ego, criar para nós tipos de vivências fora daquilo que a gente realmente é. O ego então cria falsas vivências para a gente não ser quem a gente realmente é. Então eu tinha uma crença, e essa crença vinha de uma falta de percepção correta, porque eu entendia que para eu me divertir, ou seja, para eu usufruir de algo, preste atenção, eu precisava passar por algum tipo de sofrimento, algum tipo de privação. Como é que é isso, André? Eu entendi que essa crença da minha família, de fazer com que eu, no clube, após almoçar, para não passar mal na piscina, precisava de um tempo, meia hora, e eu ficava revoltado. Eu lembro que eu ficava assim, mas por que tem que ser meia hora? Por que tem que ter esse tempo? Tantas pessoas que comem e vai para a água e não passa mal. Eu entendi que, isso aqui foi recente, eu entendi que essa crença instalada, né, na minha mentalidade, a partir das minhas vivências, daquilo que eu vi, daquilo que eu fiz, daquilo que eu vi, instalou em mim um sentimento de que para eu aproveitar, eu preciso sofrer. Para eu me divertir, usufruir de algo, desfrutar de algo, eu preciso passar pelo sofrimento. Eu preciso passar pela privação. Como é que é isso? Sofrimento em demasia, sofrimento demasiado. Quando eu sofro muito por algo que é mínimo, eu estou sofrendo por orgulho e por vaidade. Quando eu sofro demais, eu estou sendo vaidoso. Por que eu estou sendo vaidoso? Porque eu quero ser olhado pelos outros a partir do meu sofrimento.
Se eu sofro muito, eu vou ter um olhar de compaixão do outro e até mesmo de Deus. Se eu sofro muito, Deus vai me abençoar. Se eu sofro muito, se eu me abnego muito, se eu me... enfim, se eu... Qual a palavra? A abnegação que vem aqui. Mas se eu faço de mim, se eu me anelo muito, se eu me sofro demais, eu vou ser um mais abençoado por Deus. Quem sofre demais e quem cria para si sofrimento demais, onde não existe, nós não estamos em um cenário de guerra. Nós não estamos em um cenário de luta, nós não estamos em perigo. Se a gente sofre demais, como se a gente estivesse em guerra, como se a gente estivesse em perigo, a gente está sofrendo em demasia e isso revela para nós o nosso orgulho. Ou seja, eu estou sofrendo porque eu vejo que a partir desse sofrimento eu posso ganhar alguma coisa dos outros ou de Deus. Então o ego pode me fazer sofrer, André, pergunta é essa. O ego pode me fazer sofrer para eu viver uma vida mais abençoada ou mais piedosa diante dos outros? Sim, o ego te faz sofrer para você ter com que se apoiar, para falar com que você está se apoiando em algo. Pois é, eu estou sofrendo, então eu mereço alguma coisa. Mas para pensar, se eu sofro muito, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu sou muito forte, porque quem sofre está suportando coisas. Então, ao invés do sofrimento me revelar as minhas fraquezas, o ego vai fazer com que eu sofra muito para revelar que eu sou forte. Então eu conto com as minhas forças, eu conto com o meu sofrimento. Na live de ontem nós falamos sobre o entendimento do ego criar não somente inverdades sobre as nossas vidas, mas a gente entendeu que o ego faz com que a gente até passe muitas vezes por algo que é imperceptível, algo que ninguém vê, algo que ninguém percebe nas nossas vidas. Desânimo como algo que vai fazer com que a gente viva uma vida sem saber o real motivo do nosso desânimo, o real motivo daquilo que a gente passa, o real motivo daquilo que a gente sofre. Então é muito sutil. É muito sutil. Tem muitas pessoas que estão sofrendo hoje por coisas que não deveriam estar sofrendo e não deveriam mais sofrer, porque estão fazendo com que, o ego está fazendo com que elas sofram por algo que talvez nem exista, um sofrimento que nem tem cabimento, só para elas terem com que se apoiar, e com a validação egóica, uma validação egoísta, uma validação vaidosa da sua força e daquilo que possa suportar. Então o ego cria para mim sofrimentos, o ego cria sofrimentos que não existem, para que eu valide a minha força, para que eu seja uma pessoa que ao olhar do outro necessita e careça de dó, de pena. O ego faz isso. Então a gente tem que cuidar se os nossos sofrimentos não são movimentos de vida ou são apenas sofrimentos que a gente cava com as nossas próprias forças, que a gente está lá cavando com a nossa própria mão e vivendo coisas que a gente nem deveria mais estar vivendo. O ego então pode fazer com que eu sofra para que esse sofrimento seja um motivo de glória. Cuidado com isso. Cuidado com o sofrimento em demasia, porque ele pode estar revelando a sua vaidade. O sofrimento tem dois caminhos. O sofrimento apresenta para nós duas portas, um de valor e outro de sabor. Vou explicar agora. Se eu sofro e esse sofrimento produz em mim valor, ou seja, eu estou sendo aprimorado para receber e ganhar mais valor mesmo. Se eu sofro, ou eu estou me tornando mais rico, ou eu estou me tornando mais saboroso. Sofrimento é sabor ou valor. Guardem isso. O sofrimento
Para o sabor é aquele sofrimento onde o meu caráter ele é cada vez mais forjado para o bem. Então eu sofro e isso não me produz autocomiseração, isso não me produz pena, isso não me produz dó, isso não me produz piedade nem autopiedade. Quando eu sofro, se esse sofrimento está produzindo em mim sabor, eu fico mais temperado. Eu ganho mais beleza sobre aquilo que eu estou vivendo como narrativa de vida. Então, se eu sofro e sofrimento produz sabor ou valor, eu preciso entender que quando eu sofro, ou eu estou ficando mais rico, ou eu estou ficando mais temperado. Eu estou ganhando mais sabor na vida. Então, se eu sofro demais e fico amargo, meu ego. Se eu sofro demais e fico me tornando autopiedoso, com dó de mim, ego. Se eu sofro demais para ser visto pelos outros, ego. Se eu sofro demais e reclamo, ego. Se eu sofro demais, presta atenção, se eu sofro muito e quero que as pessoas vejam o meu sofrimento, quero que Deus veja o meu sofrimento, ego. Porque todas as vezes que eu sofro um sofrimento, no início da live eu quis dizer, eu disse, que eu não estou dizendo do sofrimento da vida, passar por diversas situações, eu estou dizendo do sofrimento que o ego cria. Se eu sofro demais, se eu sofro em demasia, e isso nem me produz sabor, não produz temperança, e nem produz valor na minha vida, eu estou sofrendo egoicamente, e esse sofrimento é uma percepção distorcida do ego, para revelar que ele cria coisas, para revelar aquilo que eu quero de validação, tanto para mim, para os outros, quanto para Deus. Se eu sofro demais e quero que as pessoas vejam, e eu reclamo muito, como eu sofro, que vida sofrida, que isso, que aquilo, eu estou fazendo com que o meu ego seja visto, estou fazendo com que o meu ego apareça, eu estou querendo ser reconhecido como alguém forte que sofre demais. Porque quem sofre de verdade, quem sofre muito, quem sofre demais no íntimo, não quer que ninguém veja. Essa é a verdade. Sofre calado, produzindo dentro dele sabor ou produzindo dentro de si valor. Se você é uma pessoa que reclama por sofrer demais, você apenas quer viver sofrendo e fazendo com que o seu sofrimento se perpetue. Porque esse seu sofrimento está revelando que você está em busca de aprovação e de validação pelos seus esforços e pela força que você tem de sofrer. Alguma pergunta? Minha mãe e minha tia falavam, não podia entrar na água, exatamente, Manu, Vitória, não podia entrar na água depois do almoço. Isso gerou em mim uma crença de que eu só posso brincar, usufruir, desfrutar, se eu sofrer antes, se eu ficar sofrendo antes. Então as pessoas vão sofrer, está em dia isso, né? As pessoas vão sofrer e só depois elas vão usufruir. Não, você pode usufruir agora, você pode ser feliz agora, você não precisa sofrer para ser feliz. Você pode sofrer de uma maneira diferente e viver a vida abundante, a vida maravilhosa que Deus nos promete hoje, sem ego. Nossa, muito eu. Camila falou, então sofrer é bom. Camila, quem mandou isso aqui? Manu, sofrer não é bom não, sofrer é ótimo, sofrer é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Quando a gente sofre, esse sofrimento não é um sofrimento de uma construção do nosso ego, para a gente ser visto, para a gente ser autorreferente, para gritar por todos os cantos que eu sou uma pessoa sofrida, que eu sofro demais e que eu estou sendo forte demais, aguentando tudo, é porque esse sofrimento está mostrando o meu ego. O sofrimento é bom quando ele produz em mim valor e sabor. É bom porque me torna uma pessoa melhor. Beleza? É difícil identificar a régua para isso, quando o sofrimento passa a ser muito. Boa questão, não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque o sofrimento, quando ele é um sofrimento verdadeiro, um sofrimento genuíno, um sofrimento que mostra para mim que eu estou sendo trabalhado no sabor e no valor, eu não quero que ninguém veja esse sofrimento. Então eu não reclamo. Qual é a regra? Quando eu sofro, calado. A pergunta de autoanálise seria:
O que eu quero com o que eu sinto ao sofrer? Boa, ótimo. A pergunta de autoanálise seria: o que eu quero com o que eu sinto ao sofrer? Maravilha. Sofrendo, o que é que você ganha? Atenção dos outros? Autopiedade? Ou dó dos outros, pena dos outros? Ou você está ganhando sabor e valor? Se você estiver ganhando sabor e valor, você vai sofrer sem reclamar, você vai sofrer calado. Se você ganha dos outros algum tipo de dó, pena, você está sofrendo errado e só está querendo que o seu ego seja visto. Mais alguma pergunta? Caminhando então para a finalização, nós vamos recapitular tudo que foi dito aqui. O sofrimento faz parte do ser humano, a vida é sofrer. Quanto mais eu corro do sofrimento, eu estou sofrendo, correndo do sofrimento. Então a gente não pode correr do sofrimento. Só que a gente tem que entender que quando o sofrimento é genuíno, quando é um sofrimento, ou quando esse sofrimento é uma construção do ego para mostrar a minha força e o quanto eu sofro, o quanto eu suporto. Quando é que o sofrimento, André, é verdadeiro? Quando esse sofrimento produz em mim sabor e valor perante a vida. Eu fico mais rico, eu fico mais merecedor, eu mereço mais as coisas, não porque eu estou sofrendo, mas porque em mim, dentro de mim foi criado isso, através do valor ou através do sabor. Eu estou me temperando, eu sofro para aprender a lidar melhor com as pessoas. Eu passo por esse sofrimento para entender quem eu sou de verdade, para colocar limites nas minhas relações. Se eu reclamo, eu estou fazendo com que o meu sofrimento seja algo para ser visto pelo outro, mostrando aí a minha vontade de ser valorizado e visto como alguém forte. Porque o verdadeiro forte é aquele que sofre e não conta para ninguém. Sofre e não reclama com ninguém. Então o sofrimento é maravilhoso. Não é que o sofrimento é bom. O sofrimento é ótimo. Quem sofre, sofre sempre para algo maravilhoso. Alguma pergunta? A live de hoje é essa, bem mais curta. Já vou encerrar. Que amanhã, no mesmo horário das 21 horas, estaremos aqui de novo. Se não tiver nenhuma pergunta, estou encerrando. Ok, então. É possível escolher o tipo de sofrimento que podemos lidar? Na Buarque pergunta. É possível escolher como eu vou sofrer, como eu estou passando por essa experiência e por esse sofrimento. Como a gente passa diz respeito mais a o que eu estou passando. Como eu escolho passar por essa situação é que vai dizer como eu estou sofrendo. Se é possível escolher o tipo de sofrimento, é possível escolher como esse sofrimento vai me invadir. Qual a diferença que temos com a questão do processo? Qual o processo, Vi? Processo no sentido daquilo que eu estou passando para a bênção? Eu entendi assim. É isso? Qual a diferença que temos com a questão do processo? Nem todo processo é um sofrimento. Nem todo processo para nós é dor. Talvez essa seja uma crença limitante sua, de achar que para alcançar alguma coisa, aquilo que eu tinha, né? Do clube, o exemplo do clube, de aproveitar, de receber uma bênção, de nadar. Gente, eu amo nadar, eu amo água, eu amo piscina. Só que depois do almoço eu tinha que esperar meia hora, eu ficava revoltado com isso. Tem que esperar meia hora para ir para a piscina, para brincar. E não é assim, não tem que ser assim. Talvez essa é uma crença limitante sua, de achar que você tem que sofrer para o processo. Nem todo processo é sofrimento. Escolha como sofrer. Escolha como você vai passar pelo sofrimento.
Sofrer faz parte da vida, todo mundo sofre. Tem gente que sofre achando que não sofre, porque foge do sofrimento sofrendo. Todo mundo sofre. Se esse sofrimento produz em mim valor, sabor, eu estou sofrendo da maneira correta. Se produz em mim algum tipo de reclamação ou de querer ser visto, eu estou sofrendo de uma maneira errada. Quanto mais eu quero ser visto, mais eu sofro. Sofra calado. A culpa é um sofrimento também gerado pelo ego? Com certeza. Com toda certeza. A psicóloga e minha mãe, Marilda, diz que a culpa é a raiva que eu sinto de mim mesmo por algo que eu negligenciei. Então, quando eu tenho culpa, eu estou com raiva de outra pessoa, não estou com raiva de mim. Então, a culpa vem do ego contando para mim, como se ele tivesse, poder para isso, para me condenar. Se nem Deus me condena, quem é o meu ego para me condenar? Como se ele tivesse poder para a condenação, fazendo com que você acredite em algo que você não é, para que ele seja visto, para que você não torne o ser autêntico que você é. A culpa é sim um sofrimento também gerado pelo ego. Tem uma pergunta aqui que eu passei. Como ajudar alguém que está sofrendo muito? Já encaminhei sua live. Ingrid, se essa pessoa está sofrendo e esse sofrimento é demasiado e não produz nenhum tipo de sabor ou valor dentro dessa pessoa, essa pessoa está sofrendo errado. Conte para ela que quem está criando esse sofrimento demasiado é o ego. Passar pelo sofrimento produz em nós ou algum tipo de sabor, temperança na vida ou valor, para a gente ficar cada vez mais próspero diante da vida. Parece que não tem mais nenhuma pergunta. Se tiver mais alguma pergunta, eu respondo, mas se não tiver, estamos encerrando aqui. Como superar um término? Essa pergunta de Viviane, pode estar carregada de algum tipo de sofrimento. Eu quero superar porque eu estou sofrendo por esse término. Se isso não produz em você, Viviane, nenhum tipo de sabor, ou seja, se você está sofrendo por conta desse término e esse sofrimento produz apenas em você o sofrimento em si e não te gera nada de sabor ou valor, você está sofrendo errado. Superar um término implica você sofrer calada, sem contar para ninguém, sem querer chamar a atenção de ninguém, sem querer chamar a atenção do seu ex. E eu recomendo, para todas as pessoas que me pedem, que me perguntam sobre isso, bloqueia, não fale mais nada sobre, não veja mais nada sobre a pessoa, bloqueie todas as redes sociais e não tenha nenhum tipo de contato. Se você reclamar para alguém sobre essa pessoa, sobre o que ela te fez, você está sofrendo, só mostrando o ego, mostrando o seu ego em busca de autovalidação. Você quer ser melhor do que outras pessoas. Você quer ser melhor do que essa outra pessoa. Quem sofre e reclama, quer dizer para o outro que é melhor. Quem sofre e reclama, quer dizer para os outros que é uma pessoa mais forte do que os outros. Só que a gente entende assim, vou falar dos meus sofrimentos para eu ser uma pessoa menor, diminuída. Não. Quem sofre muito e sofre de uma maneira errada, quer só aparentar que é melhor do que os outros. E como superar o fim de uma amizade? Da mesma forma como se supera o fim de um relacionamento amoroso. Bloqueia, não fala nada sobre a pessoa, não reclame de ninguém sobre essa pessoa, porque se você está reclamando, você está dizendo que você não quer superar. Se você reclama de um problema, isso quer dizer que você quer viver nesse problema. Se você reclama de um ex, você quer dizer que você quer viver nesse sofrimento, você queria estar com ele. Se você reclama de alguém, você quer dizer que essa pessoa está para a sua vida de uma maneira perpétua. Sofra e sofra calado. Sofrimento é bom e não vai fazer com que você usufrua nada na vida. Sofrimento só te coloca em um lugar digno, em sabor e em valor,
perante as relações e perante o material, perante a vida. Pessoal, ficamos por aqui. Parece que não tem mais nenhuma pergunta. Muito obrigado por hoje. Foi ótima a live de hoje, gostei muito. Continuaremos falando sobre o ego. Nós estamos nessa caminhada, nessa jornada juntos, vencendo cada vez mais o nosso ego, mandando o nosso ego cada vez mais calar a boca. E hoje nós entendemos que quem sofre de uma maneira digna, de uma maneira correta, é produzido dentro dele sabor e valor. Sofre de uma maneira calada. Amanda, não sei se já comentou, mas como ter o ego transformado? Algo na prática. Amanda, eu falo muito sobre isso. Eu vou falar aqui rapidinho, porque isso é um assunto para uma live inteira, mas vou falar aqui agora. O ego conta pra gente, o ego é uma substância que faz parte de nós, está dentro de nós. O que é isso? É uma condição. Poxa, o ego sempre vai estar aqui, ok? Aceitar isso é o primeiro caminho para vencê-lo, para fazer com que ele cale a boca. Entender que nessa caminhada de vida o ego sempre vai contar para mim coisas, seja por minhas feridas, seja por minhas crenças limitantes, seja pelos meus traumas, seja pelos meus bloqueios, seja por aquilo que eu vivi. O ego sempre vai contar para mim uma história diferente daquilo que eu, inteligentemente, conscientemente, através dos meus sonhos, dos meus desejos, do meu propósito de vida, daquilo que eu tenho para viver. O ego sempre vai contar mentiras para que eu não viva. Então, como eu venço o ego? Eu venço o ego contando novas histórias. O ego não acessa o futuro. Eu conto para o ego como eu vou ser, sendo agora. Como é que é isso? Aquilo que eu quero ser, eu tenho que ser hoje, para o ego calar a boca. Eu não sou uma pessoa rejeitada, eu não sou uma pessoa que sofre em demasia para mostrar a minha vaidade. Então eu tenho que ser hoje uma pessoa que o ego veja que é diferente daquilo que ele conta. Como é que vence o ego? Como é que manda o ego calar a boca? Com novas criações. O ego cria coisas e fala assim: você é assim. Aí você fala assim: não, ego, eu crio novas coisas. Você não acessa o futuro. Você só tem o que você vive até aqui e o passado. Nós temos, através da nossa imaginação, que é um presente que Deus nos deu, a nossa intuição, que é um presente que Deus nos deu, a possibilidade de construir novas perspectivas e novos caminhos diante da vida. Se o ego conta: você é isso, você é sofredor, você é o menor de todos, você é isso, você é aquilo. Você fala assim: não, eu sou uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, uma pessoa saudável, uma pessoa que tem bons relacionamentos, uma pessoa que sofre elegantemente, uma pessoa que sofre e isso produz em mim sabor e valor, uma pessoa que sofre e usufrui mesmo sofrendo, e não entendendo que o sofrimento me leva para um lugar de abundância, mas o sofrimento só me mostra que eu sou abundante, que eu sou próspero, que eu tenho valor, que eu tenho sabor. Eu não preciso passar pelo que é mal para usufruir do bem. Eu posso usufruir do bem mesmo em um dia mau. Respondido, Amanda? Como fazer com que o ego seja transformado? Crie novas coisas, possibilidades. Imagine coisas novas. Nós somos 100% responsáveis pela nossa realidade. Nós somos 100% responsáveis, totalmente responsáveis pela nossa realidade. André, eu não acho isso, não concordo. Então por que você quer se desenvolver? Por que você acredita em novas e maravilhosas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre as suas experiências? Se nós não somos criadores, por que você tem fé? Se nós não criamos aquilo que a gente vive, por que você trabalha? Se nós não criamos aquilo que a gente tem como realidade, por que você está aqui ouvindo sobre sofrimento e ego? Nós somos 100% responsáveis por aquilo que a gente cria e por aquilo que a gente vive. A sua crença, o seu ego te trouxe até aqui. Conte para ele quem é você de verdade. Conte para ele quem é você de verdade.
Se o ego te faz sofrer, se o ego te faz reclamar, se o ego te faz colocar todas as pessoas como errado e você como a vítima do mundo, você como sofredor, que as pessoas me feriram nisso, que eu sou rejeitado, que eu sou abandonado, que eu preciso sofrer mesmo para ter salvação, que eu preciso sofrer mesmo para usufruir, que eu preciso passar por sofrimento para pagar os meus pecados, conte para o ego quem você é. Conte. Criamos a nossa realidade através do olhar que temos sobre a vida. Ótimo, Ana, exatamente. Se a nossa perspectiva e percepção do ego distorce tudo, nós precisamos criar uma nova possibilidade de mostrar para ele quem nós somos, através daquilo que a gente entende e o olhar que a gente tem sobre a vida. Maravilhoso. Pessoal, mais alguma questão, alguma pergunta? Sobre sofrimento eu já encerrei as minhas considerações. Mas se vocês quiserem ficar aqui comigo, pode perguntar que eu vou responder. Alguma dúvida sobre o sofrimento? Em demasia? O sofrimento que o ego cria? Parece que não, né? Então é isso. Beijo, boa noite. Até amanhã às 21 horas. Estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo canal. Ok?